Nós estamos com mais um programa, Especialidades, Ciência para a Vida. E a continuidade da semana passada. Nada mais, nada menos do que o professor Oswaldo Ferreira Valente, engenheiro florestal, com uma longa experiência em hidrologia, água, recursos hídricos, manejo de bacia hidrográfica, área de preservação permanente. Tem muito conhecimento para trazer a todos nós. E nós temos aqui a TV Viçosa, Laboratório de Solos e Plantas da Universidade Federal de Viçosa e UNEPUT, e também a CIF, Sociedade de Investigações Florestais. Atuante, todos esses órgãos que nos promove um programa que tenta trazer até você aquilo que é a ciência para a vida. Professor Oswaldo Ferreira Valente, conhecido como Professor Valente. Valente no bom sentido, né? É. Professor, semana passada, infelizmente, em razão do nosso tempo, o senhor não pôde concluir a respeito dos projetos. Há tantos projetos. E aquilo que nós comentamos, parece que a coisa não se efetiva. Qual que é a opinião do senhor a respeito? Olha, professor Orlando, eu agradeço a continuidade da oportunidade aí de estar participando do programa de você aí, que é um programa importantíssimo. Olha, eu tenho algumas observações a respeito de projetos que estão sendo executados por aí. Uma reclamação básica, tá? Eu sempre procuro ver algum projeto está sendo feito em algum lugar ou está planejado para algum lugar, eu procuro ter informações sobre aquilo e ver o que é que eles estão propondo, o que é que está fazendo. E uma coisa me incomoda muito. Eu procuro nos projetos sempre os fundamentos hidrológicos. Olha, se você tem um projeto que visa produção de água, aumentar a produção de água numa pequena bacia, e esses são os projetos, a ideia é sempre essa, então está faltando água, o rio está com vazão cada vez menor, o rio, na época de seca, os rios estão com vazões cada vez maiores em período de estiagem, essa queda vem sendo constante. E aí eu vou no projeto, eles gostam muito de dar uns nomes, até muito importante. O brasileiro gosta muito de dar nome, né? Trocar nome, inventar processo. Então, sempre se fala em manejo de bacias hidrográficas, manejo de pequenas bacias hidrográficas. Aí eles arranjam outras denominações. Então, tem alguns projetos que chamam assim, hidroambiental. Né? Então, você tem a Comitê do Rio Doce, você tem alguns projetos chamados hidroambientais. Então, eu vou lá ver o que está lá. E sinto falta do fundamento hidrológico. Vou dizer uma coisa. Aqui em Paulo Cândido tem um projeto sendo feito da bacia do Rio Doce. Eu pergunto ao pessoal que estava lá, os rapazes que estavam trabalhando lá, escuta aqui, qual é a vazão na bacia do Turvo Limpo, cabeceira do Turvo Limpo? Qual a vazão? A ideia é de trabalhar uma bacia que abastece Paulo Cândido. Tá? Então, eles captam água nesse rio, pertinho de Paulo Cândido, quase na cidade. Qual a vazão desse curso d'água? Não sabe, não procuraram saber. Qual é o comportamento desse curso d'água na época de cheia e na época de estiagem? Não. Como é que se comporta as chuvas? A minha propriedade está lá dentro, eu tenho propriedade rural dentro dessa bacia. Qual é o comportamento das chuvas nessa bacia? Ele não tem. É 1.300 milímetros, 1.250. Isso não é suficiente, não. Hidrologia, para você fazer um trabalho bem de produção de água, não interessa só a quantidade total de água. Não adianta você me dizer assim, olha, foram 1.300 milímetros de chuva durante o ano. Isso não resolve. Porque eu preciso saber como é que essa chuva está distribuída ao longo do ano. Perfeito. Em que intensidades essas chuvas ocorrem. Porque qualquer trabalho que você vai fazer na bacia para segurar a água, eu vou segurar principalmente aquelas chuvas de alta intensidade, que ocorrem com maior frequência. Então, quais são essas chuvas?
Então, aqui na região de Viçosa, por exemplo, eu tenho adotado muito nas minhas observações uma chuva de 50 milímetros por hora, com intensidade de 50 milímetros por hora, que é uma chuva que na região nossa aqui, ela tem duração entre 10 e 20 minutos na maior parte dos casos. Então, eu preciso saber isso. Então, eu não posso planejar uma estrutura de segurar enxurrada se eu não sei qual é essa intensidade de chuva que ocorre, as maiores intensidades de chuva que ocorrem com maior frequência. Perfeito, então, perfeito. se você não tiver esse tipo de informação, todos os demais projetos, planos que você faz sobre a bacia, eles estão sobre uma base frágil. É como se você estivesse construindo um prédio em cima de uma areia. Então, isso a coisa me incomoda. Além de tudo, é o seguinte: você consome muito recurso fazendo plano, projeto. Então, você tem um recurso. O que a gente tem observado? Sai um recurso para isso. Olha, o projeto de Paulo Cândido parece que foi feito, mas era para ter sido começado a executar em 2 anos e eu acho que nem sei se vai ser executado. Porque parece que o recurso que é destinado a isso acaba sendo todo consumido na execução do projeto. Sim, sim. Então, depois não sobra dinheiro para executar. Aí você tem um projeto muito bonito, cheio de detalhes, né? Que às vezes não tem interesse especificamente para fins hidrológicos. Você envolve o projeto numa série de coisas que não tem valor, enfim, que vai ser colocado. Pergunta assim: você quer aumentar o abastecimento de água para Paula Cândido? Bem, você precisa saber quantidade de água que Paula Cândido consome, qual é a possibilidade de expansão da cidade, se ela pensa em expandir, tá? É uma ideia de o que vinha acontecendo com a cidade nos últimos anos, o crescimento dela. Você tem que saber o seguinte: olha, para garantir a água daqui a 20 anos, eu preciso aumentar a vazão do tubo limpo lá de 50%. Essa é uma meta. Aí você tem uma meta. E em cima dessa meta, você vai estudar as condições dos recursos da bacia e fazer a programação de intervenção para reter quantidade de água, de chuva, suficiente para garantir essa vazão, que é a meta que você estabeleceu. Para mim, isso é o básico, é o fundamental. Perfeito. Se a matéria-prima é a chuva, e se eu preciso de um produto, uma quantidade de produto cá, eu tenho que ver o seguinte: eu tenho isso aqui. Para ter uma melhoria aqui, eu tenho que atuar dentro da fábrica para que ela seja mais eficiente para voltar a me produzir uma coisa mais que eu estou precisando. Professor, mas vamos lá, eu tenho que aproveitar a oportunidade, nosso tempo é curto. Afinal de contas, todo mundo fala a respeito de área de preservação permanente. Aquela matinha, aquela mata, melhor dizendo, vegetação ao longo dos córregos, dos rios. Qual a opinião sua a respeito daquilo? Resolve? Não resolve? E depois, uma segunda resposta, as famosas barraginhas, se elas são feitas bem próximo do rio, isso vai para o córrego vai para o rio vai para o mar. Quer dizer, parece que nós não estamos agindo de uma forma inteligente em relação aos recursos, água, deveríamos segurar na terra, né? Melhor dizendo, no solo, não é? Isso. E parece que não há uma incoerência nisso tudo, uma falta de conhecimento técnico devido, porque às vezes as pessoas até se intitulam como conhecimento técnico e, na verdade, não sujaram a bota no campo, né? Você tem uma falsa ideia de que as coisas são na bacia hidrográfica funcionam de maneira muito mais simples do que na verdade são. Então, a bacia hidrográfica é um organismo tremendamente sensível, né? Qualquer interferência é absolutamente sensível, a pequena bacia. Aí o perigo de trabalhar na grande bacia, porque a grande bacia, os fenômenos são mascarados. Perfeito. Tá? Na pequena bacia, ele é visível, ele é presente. Então, quando na discussão do Código Florestal, do tal Código Florestal, de onde surgiram aí as APPs, etc., eu informalmente participei meio como consultor da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, através de um ex-aluno nosso aqui, que eles construíram um grupo lá de especialistas para dar apoio, para poder dizer o que a SBPC queria do Código Florestal. Então, eu não quis participar da comissão em si, mas acabei ficando
ajudando de fora, dando palpite. E eu dizia isso sempre para o pessoal assim, olha, tome cuidado, não coloque o Código Florestal, porque a justificativa do Código Florestal desse pessoal era muito voltado para a água. Estava preocupado com o Código Florestal para a água. Então, a água, negócio uma discussão muito forte a respeito das áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d'água. Quantos metros? Tá? Eles transformaram o ambiente em metragem, o comportamento ambiental. Né? Quantos metros você tem que deixar? Sim, sim. Uma camisa de força, né? É preciso ter muito cuidado com isso, tá? Nós estamos vendendo uma ideia de que aprovando o Código Florestal a produção de água está resolvida. Porque vocês estão dando uma importância tão grande às matas ciliares, ou às áreas ciliares, então a discussão fica muito focada em cima disso. Então, quando o Código Florestal for aprovado, vamos ter a seguinte sensação: basta executar o Código Florestal, a nossa produção de água está resolvida. O que não é verdade. A área ciliar, a mata ciliar, ela é importantíssima ambientalmente, ninguém discute. Ninguém discute o valor ambiental dessa mata ciliar. Olha, mas não é só produzir água, não é simplesmente olhar simplesmente para o aspecto tipicamente ambiental. É mais do que isso. É mais do que isso. Nós temos que pensar o seguinte: a água está nessa história aí, tá? Então não adianta você reservar uma área e falar assim, não, essa área aqui é responsável por receber água e processar. Quem é responsável por receber água e processar água é a bacia hidrográfica, o próprio Lei das Águas diz. Olha, a área ciliar não resume a bacia hidrográfica. Perfeito. Então, quando você quer imputar a mata ciliar a responsabilidade para a produção de água, é um desserviço enorme que você exerce, tá, para a produção de água. Então, o que você faz é o seguinte, ó, você leva o produtor rural e ideia é o seguinte, ó, se você cercar sua nascente, cercar seu córrego, o seu problema de água está resolvido, que não é verdade. Que boa informação. Aí você dá ideia para ele, daí para frente ele pode destruir o resto, está resolvido o problema. Sim. Não é assim. Você sabe muito bem, a sua especialidade é importantíssima, você tem um conhecimento imenso sobre isso, o estudo do ambiente todo, né? A bacia hidrográfica é um ambiente que precisa ser estudado, precisa ser levado em consideração. As APPs, então, não são salvação. Simplesmente a APP não resolve o problema de produção de água. Tá? Essa é a ideia básica, fundamental. Então, é um desserviço pregar isso. Professor, eu tenho um problema de tempo e eu gostaria muito da gente continuar. E as barraginhas, afinal de contas, essa febre? Parece que nós temos também um problema de febres, né? Diríamos assim. A solução é barraginha, a solução é terraço, a solução é isso. Quer dizer, falta essa visão de campo, né? Em cada lugar a solução está ali, desde que nós entendamos os mecanismos, né? Falta muito essa compreensão dos mecanismos, não é? Afinal de contas, fazer uma barraginha do lado ali do córrego resolve ou não? Faz uma reflexão a esse respeito. A barraginha tem sido usada como receita de bolo, né, Lã? A barraginha hoje é usada como receita de bolo. Quando você fala assim, vamos aumentar a produção de água, construir uma barraginha. Aí pergunta assim, mas as condições da bacia onde a gente está trabalhando produção de água, ela cabe a construção de uma barraginha? Então, na nossa região montanhosa, aí, com os cursos d'água encaixados, muito encaixados. Você tem uma encosta, aí tem um terraço, às vezes pequeno, relativamente pequeno, e tem o curso d'água logo em seguida. Aí você faz uma barraginha. Onde você vai fazer uma barraginha? Existe uma área relativamente plana para ser construída. Onde vai fazer a barraginha? No terraço, nessa áreazinha plana, perto do curso d'água. Então, a água que infiltra aí, a água infiltra nessa região e vai para o aquífero, tá? Mas esse aquífero está pertinho do curso d'água. Então, o que acontece com ele? Essa água é drenada rapidamente para o curso d'água. Tá? E na época de estiagem, você não tem mais água. Perfeito. Então, é preciso infiltrar a água longe, quanto mais longe do curso d'água, melhor, na pequena bacia hidrográfica, para você garantir que durante a estiagem essa água vai continuar fluindo pelo aquífero até chegar ao curso d'água. Então, a área ciliar é isso também, não é isso? Você imagina o seguinte, a água infiltrada na área ciliar, ela vai ser rapidamente drenada. Então, por isso é que a mata ciliar não resolve.
E, além disso, é o seguinte, ela está presente o tempo todo, o ano todo, ali perto do curso d'água, é uma área de passagem. A gente chama até área, o professor Paulo Santana gosta muito de falar de área de contribuição dinâmica, tá? Por quê? A água vem das regiões mais distantes, ela vem fluindo e ela passa, toda ela passa por aí. Então, é uma área que está sempre recebendo água de passagem. Então, olha, essa vegetação está o tempo todo em contato com a água. A água está pequena, nessa região, a água está próxima da superfície. Então, todos esses detalhes da bacia precisam ser estudados e para você tomar uma decisão. Então, você faz o quê? Você faz barraginha? Tudo bem, se puder. Você faz terraço nas encostas, até um pouco mais inclinadas. Nós aconselhamos a fazer terraço, por exemplo, em encostas acima de 20%, que o pessoal da conservação do solo possivelmente vai estranhar. Tá? A gente peça para fazer terraço em área acima de 20%, mas são áreas que são utilizadas como pastagem aqui na região montanhosa. Então, você não tem como deixar que essa área seja utilizada como pastagem. Economicamente, sim. Você vê uma pequena propriedade, produção leiteira, o indivíduo às vezes não consegue ter uma produção leiteira se ele não usar um pouquinho dessa área que está acima de 20% de declividade. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, faz terraço lá, não tem como fazer barraginha, faz terraço, e desista a barraginha e coloca terraço na encosta. Eu gosto muito daquela ideia do senhor, daquele experimento, daqueles pequenos coxos, né? Aqueles cordões em contorno, eu acho aquilo extraordinário. Aquele terracinho de base estreita, né? Aqueles canaizinhos construídos em nível ao longo da encosta. Aquilo eu acho uma ideia fantástica. Porque ali você está dando tempo para a infiltração, porque a infiltração é um fenômeno de tempo. A quantidade de água que infiltra no solo é função de tempo. Quanto mais eu seguro a água na superfície do solo, mais eu tenho a possibilidade dessa água infiltrar. Uma quebra da energia da água, na verdade, é quebrar a velocidade da água. Então, eu até brinco que nós teríamos, se não tivesse esse tal de solo, né? Se não tivesse esse tal de solos entre a chuva e o aquífero, né? Mas vocês colocaram um tal de solo desse meio, atrapalharam minha vida. Mas é importante. Mas, professor, eu queria que o senhor fizesse, nós temos que terminar. Eu queria fazer ainda uma colocação, que se fizesse uma reflexão. A parte urbana, quer dizer, parece que os nossos engenheiros civis, nossos arquitetos, continuam do mesmo jeito. Quer dizer, constrói água da chuva, né, galpões com áreas extraordinárias, tudo isso vai embora para o córrego? Por favor, não é hora de nós pensarmos numa mudança completa e usar essa água da chuva, que é algo maravilhoso para nós que vivemos num país tropical? Olha, nessa recente problema sério de Belo Horizonte, no princípio do ano, né, que deu aquelas enchentes lá, houve aquela série de discussões a respeito do que fazer. Eu andei mandando para eles alguns estudos, tá? E tem gente estudando, tem muita coisa disso feita no Brasil. Tem um geólogo em São Paulo, tem uns estudos brilhantes sobre isso, sobre as cisternas de infiltração. Tá? Você, nas unidades habitacionais, nos prédios, você fazer cisterna de infiltração, você caixas no solo, tá? Cheias de brita, por exemplo, você pode encher de brita para depois cimentar por cima. E você pega a água de telhado, das coberturas, e jogar dentro dessas caixas. Perfeito. É claro que para fazer isso você precisa de um estudo geológico, porque é uma infiltração concentrada e você não pode fazer em qualquer lugar para não ter deslizamento, não deslizar na zona. Então, mas essa é uma possibilidade muito grande. Então você vai abastecer o aquífero, você vai diminuir a quantidade de água que está jogando na rua. Então, você pode diminuir 30%, 40%, 50% da água que está sendo jogada na rua. Então, você pode evitar aqueles desastres todos lá. Aí eles falam assim, vamos renaturalizar o curso d'água. Mas tudo bem, ele está canalizado. Você abre o canal, mas não faz nada para reter essa água. O que vai adiantar? Vai encher do mesmo jeito. Perfeito. Vai extravasar. Você tem uma avenida, a Prudente Moraes, em Belo Horizonte, que tem um curso d'água canalizado ao longo dela. Aí você abre um canal, libera o canal. Tá? E depois tem aquela região do shopping, cá em cima, que desce água, vai tudo para lá. Não adianta, vai encher as pistas laterais do mesmo jeito. É então, isso mesmo. tem que reter água lá, tem que reter água lá. E como reter água, você vai conseguir reter água lá? Fazendo as tais cisternas de infiltração. Valas, não quiser, valas, cisternas, etc. Professor,
Olha, por mim eu ficaria aqui a tarde toda, né? Mas infelizmente nós temos um tempo a cumprir na TV Viçosa. Eu agradeço de coração, mas gostaria que o senhor fizesse ainda uma última reflexão. Afinal de contas, o senhor foi um professor, hoje é professor aposentado, uma longa experiência. O que o senhor recomenda para os nossos estudantes, aqueles pesquisadores que estão iniciando agora? Não é? O que o senhor poderia recomendar nessa área de hidrologia, de recursos naturais, que é algo extremamente importante? Olha, a gente está muito. A tecnologia, às vezes, coloca a gente numa. Faz que a gente se torne comodista, né? Nós nos tornamos comodistas, às vezes, com excesso de tecnologia à disposição. Então, hoje, com as facilidades de comunicação, facilidade de computador presente, a gente está muito preso, às vezes, no gabinete, né? Ficamos muito presos no gabinete, fazendo fórmulas matemáticas, modelos matemáticos, né? Buscando dados de vazão de curso d'água, que é fácil, né? Você vai aí você tem até acesso hoje aí no site, você vai no site aí das instituições que lidam com isso, você pega uma série de dados, aí faz modelos brilhantes a respeito de funcionamento do sistema de produção de água. Olha, eu consideraria quem está lidando com isso, de vez em quando, fizesse uma extravagância, né? Coloca uma bota, veste uma capa de chuva, tá? E o dia que estiver chovendo, vá a uma pequena bacia e vê como é que a coisa funciona lá. Perfeito. Como é que está a enxurrada, como é que está a chuva, como é que está sendo a chuva, como é que a superfície do solo está recebendo a chuva e como é que ela está processando a chuva. Isso vai dar outra noção para a gente como é que funciona uma pequena bacia hidrográfica. Eu já fiz isso, hoje não tenho condições de fazer mais, por causa da idade, mas eu já fiz e aconselho aos jovens que estão começando a trabalhar nisso, tá? que façam essa extravagância de vez em quando. Não fiquem acreditando só nos modelos matemáticos. Modelos matemáticos funcionam muito bem, você precisa de dados para colocar, dados confiáveis para colocar no modelo para ele funcionar. E esses dados vêm de observação de campo. Então você só vai conseguir saber se o seu modelo é bom ou não se você tiver uma noção do que é que está acontecendo lá. Porque conforme o resultado que o modelo me der, eu falo assim, opa, isso não tá muito adequado. Sabedoria, né? Sabedoria. Eu acho que a universidade, todo o nosso... Isso vai mudar muito, eu acho que depois da pandemia, com a experiência que a universidade vai ter em ensino à distância, tá? Muitos já estão dando ensino à distância, outras vão começar no segundo semestre agora, possivelmente. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa experiência e sair daí com a outra, aí sim, usar todas essas ferramentas que a gente tem para poder mudar essa forma de ensino. Eu não vejo muito mais possibilidade de você ir para uma sala de aula, não vejo mais numa sala de aula escrevendo textos no quadro negro, então passando PowerPoint, coisa que você vai encontrar com facilidade e você pode disponibilizar na rede para o aluno ter acesso. Acho que a sala de aula vai ter que ser reservada para debate, para discussões, tá? Para poder unir assuntos, tá? Conectar assuntos. Esse negócio de repassar informação que pode ser disponibilizado na rede, eu acho que já está acontecendo. Aí o estudante perde o interesse e a gente fica sem saber por quê, não é isso? Perfeito. Professor, maravilha, maravilha. Somente sobre a sua opinião. Infelizmente não vamos chegar ao final. Nós estamos aqui com um dos grandes especialistas, nós agradecemos de coração, porque traz para nós não somente conhecimento acadêmico, mas a experiência de vida em termos de anos e vida também prática, né? Produtor rural, conselheiro, participa de várias instituições como uma pessoa que leva as informações de extrema importância. E é isso que nós queremos, trazer para o nosso programa especialidades. Professor Oswaldo Ferreira Valente, trazendo a ciência para a vida, para um assunto que é extremamente importante, água. E nós vamos precisar mudar todos os nossos conceitos e nos ter a experiência de vida unido à ciência para que possamos ter um Brasil melhor.
E agradecemos de todo o coração a participação do professor Oswaldo Ferreira Valente. E fique conosco. TV Viçosa, a TV do nosso coração. A todos, muito obrigado.